E eu estou aqui ao vivo para falar com você sobre inteligência emocional, sobre identidade, sobre pertencimento, sobre o que nós somos, qual o preço de nós sermos quem somos, do ponto de vista da inteligência emocional, da filosofia, e toda essa conversa vai acontecer uma vez por semana. Então, já pega, já manda para o seu amigo essa live. Não deixa de mandar para as pessoas, porque falar sobre identidade, falar sobre inteligência emocional, falar sobre quem nós somos é tão importante quanto ser. Então, manda para todos os seus amigos, não deixa de compartilhar conhecimento com as pessoas, não deixa de compartilhar quem você é. E vocês que estão aí ao vivo podem me fazer as perguntas que vocês quiserem, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema é uma frase de Nietzsche. Nietzsche é um filósofo e a gente ouve a seguinte frase, que eu marquei aqui, ó. Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de você pertencer a ti. E como é que a gente pertence a quem nós somos? Primeiro nós temos que saber quem nós somos, né? E a identificação está totalmente ligada com a nossa identidade. Só que nós estamos numa sociedade. E na sociedade, as outras pessoas elas vão ter as identidades delas. Então pega essa live, manda para o seu amigo, não deixa de convidar as pessoas para ouvir falar sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto essencial. Esse é o assunto que todo mundo deveria se questionar, porque tudo que nós fazemos está baseado nos nossos valores como pessoa. Tudo que nós somos está baseado nos nossos valores. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos. Só que na sociedade acontece muito, notariamente hoje em dia, uma inversão. O que é a inversão? A inversão da pirâmide de o que fazemos, o que temos e o que somos. Normalmente, nas minhas mentorias, quando eu atendo e eu pergunto quem você é, normalmente a resposta ela é a respeito do que a pessoa tem ou do que a pessoa estudou, por exemplo, né? Ou do que ela faz. Então ela me responde, eu pergunto quem ela me responde o que ela tem e ela me responde o que ela faz. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade de olhar para quem nós somos. A pergunta quem você é, ela não se refere ao que você tem, nem muito menos ao que você faz, tanto de profissão quanto na vida, né? E muitas pessoas quando não fazem as coisas ou quando não têm as coisas, têm muita dificuldade de responder quem elas são. E você que está me ouvindo aí, você sabe quem você é? Você consegue me dizer quem você é? Você tem a facilidade de perceber quais são as nuances do seu comportamento, do seu emocional, das suas atitudes, se elas estão alinhadas com seus valores pessoais ou não? Aliás, você sabe quais são os seus valores pessoais? Você sabe quais são os valores que guiam a sua jornada do ser, ou seja, a sua identidade está baseada em quais valores? Você já qualificou e quantificou esses valores? Porque sem saber quais são os valores que guiam nossa vida, a nossa jornada é basicamente uma réplica do que a gente vê na sociedade. Então a gente acaba alinhando nossos comportamentos, alinhando nossas condutas de acordo com a jornada do outro, que está baseada na identidade do outro, que é resultado das crenças de identidade de outras pessoas. E aí, tudo que a gente faz e tudo que a gente tem é resultado das condutas do outro, da jornada do outro.
E então que a gente chama de efeito manada, que é o quê? Dentro da sociedade, eu vou fazer mais do mesmo, porque eu fazendo mais do mesmo, eu vou ter o quê? A aceitação. Eu vou ter o quê? Pertencimento. E a sensação de pertencimento é uma busca do ser humano. A sensação de merecimento, do senso de importância, é uma busca do ser humano. E quando a gente baseia o nosso senso de importância num conceito alheio, a gente é um candidato a sofrimento, a crise de merecimento, a mexer nos nossos sistemas de crenças e conflitar, porque afinal de contas estamos tendo atitudes que não estão alinhadas com os nossos valores, porque não estão alinhadas com como as coisas devem ser. Então, se a gente colocar numa pirâmide ter, fazer e ser, ser é muito mais importante do que ter e do que fazer. Ser vem primeiro, fazer vem depois e ter vem por último. E quantas vezes nós não invertemos essa conversa? Quantas e quantas vezes nós não alinhamos nosso dia, nossa jornada, nosso propósito na busca do ter ou na busca do fazer? Esquecemos quem nós somos. E nunca paramos para nos perguntar quem eu sou, como eu sou, quais são os meus valores, quais são os valores que guiam a minha jornada, quais são os valores que guiam o meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu tenho um propósito? Então, se você tem um amigo, uma amiga, que você acredita que esse tema é essencial, manda essa live para ele, manda essa live para ela, sai mandando para todo mundo, manda aviãozinho aí para todo mundo saber que eu tô falando desse tema. Porque o valor de quem eu sou, de qual é o meu propósito, a incompletude, quando a gente nos afasta de quem a gente é, em nome de agradar todo mundo, em nome de agradar o marido, a esposa, o filho, o chefe, a gente se mostrar para o mundo como a gente é, de apresentar para o mundo quais são os nossos valores, de levantar a mão e de repente ser o único da sala, a ter a coragem insana de levantar a mão e dizer: eu não concordo, eu não penso assim. E eu vou te dizer o porquê que eu não penso assim. E você ter isso muito forte em você não é teimosia. Você ter uma, vamos dizer assim, uma resistência ao todo é identidade. E às vezes a sua identidade pode sim se parecer com a identidade do outro. A sua identidade emocional, ela está muito alinhada aos seus valores e de repente o outro tem valores alinhados a você. E que bom, porque isso facilita a sua jornada, você não vai precisar, né, ser o único da sala, levantar a mãozinha e dizer: ei, eu não concordo, ou eu não penso assim, eu não vejo assim, eu não sinto assim. Mas fazer isso de uma maneira respeitosa, fazer isso de uma maneira amorosa, conviver com a identidade do outro, quem ele é, como ele conduz, quais são os valores dele, na identidade dele, e aceitar as coisas e as pessoas como elas são, dentro dos valores delas, e procurar enxergar quais são os valores que guiam o ser daquela pessoa. E não o fazer nem o ter, mas o ser, quem ela é, por que ela conduz a vida dela daquela forma, é que vai te ajudar a você encontrar as suas próprias conduções da sua vida. Você olhar para alguém e enxergar a conduta, que nada mais é do que essa condução do ser do outro. Ele é o outro, diferente de você. Pensa, age, tem valores diferentes dos seus. Entregas diferentes no fazer, entregas diferentes no ter, e a gente, na busca do ter, perde muito o nosso ser. Não é verdade? A gente, na busca do ter, de repente ter coisas, ter reconhecimento. Então, se você conhece alguém aí que busca ter, manda essa live, manda aviãozinho para todo mundo.
Porque o preço que a gente paga pelo privilégio de pertencer a nós mesmos é um preço que nunca é muito alto. Porque ninguém pode pertencer a você mais do que você mesmo. E como é que eu pertenço a mim mesmo? Como é que eu faço esse movimento de pertencimento, de autoconhecimento, para eu dizer, não, isso não me pertence. Isso não está alinhado com meus valores, não está alinhado com quem eu sou. Não é com o que eu quero fazer, nem com o que eu quero ter. Mas isso não está alinhado com quem eu sou. E quem é você? Você consegue se fazer essa pergunta e ter uma resposta? E dizer, eu sou uma pessoa assim, 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 assim. Sem alinhar o que você tem, sem alinhar o que você faz da vida, mas quem você é. Porque nós viemos ao mundo para ser quem somos. E ninguém nesse mundo, ó, tem essa aqui, essa impressão digital. Você é o único. Único, exclusivo no planeta. Ninguém é como você. E essa é a sua beleza. E essa é a sua vantagem. E é por isso que você não deve replicar o outro. E nem muito menos retrucar o que o outro é. Porque senão eu estaria pedindo para ele que ele entrasse naquele efeito manada que eu falei. Replicasse o que os outros são, você só é mais um dentro desse processo. Você só é mais um dentro dessa esfera social, replicando um comportamento, replicando um sentimento, ou de repente replicando aquela marca que todo mundo quer usar, aquela marca que todo mundo quer ter. Por que que aquela marca ou aquelas marcas são tão importantes? Porque elas denotam valor social. E elas denotam valor social porque eu, no efeito manada, inebriado por esse ter e fazer, vou entender que o meu indivíduo tem mais valor se eu tiver aquilo. Se eu tiver aquela casa, se eu tiver aquela roupa, se eu tiver aquela joia. Né? E se eu não tiver ou se eu não fizer, eu sou qual o valor? Né? Então, nós temos que olhar para o valor de quem nós somos quando nós somos numa reunião, quando nós temos uma pauta, de repente, um pouco controversa para trazer, ou um projeto que não está vamos dizer assim, nesse efeito manada da sociedade. E a gente quer trazer, de repente, uma contradição a um pensamento numa mesa, num almoço de família, de uma maneira respeitosa, de uma maneira amorosa, de uma maneira a expor quem nós somos, como nós pensamos, de uma maneira respeitosa ao que o outro é. Porque o meu espaço acaba onde o seu espaço começa. E eu entendendo isso, eu vou entender que existe espaço para todos serem, para todos poderem fazer e ter da maneira que bem entenderem, de acordo com o seu ser. Porque o nosso sistema de crenças, ele está diretamente ligado aos nossos valores, ao nosso senso de identidade, a como nós estimamos nós mesmos, ao que nós entendemos que nós merecemos. Como é que eu vou achar que eu mereço alguma coisa se eu não consigo saber quem eu sou? Se eu não me lembro de quem eu sou, ou se de repente quem eu sou me confunde com quem meu pai é, com quem minha mãe é, com quem minha irmã é, com quem meu marido é, minha esposa é, meu filho é. E aí eu começo a confundir o meu ser com o que a sociedade é. Eu começo a interpelar os meus valores dentro de valores sociais que são mutáveis, porque tudo é impermanente. Tudo é impermanência. Nada hoje na sociedade é de um jeito que era antes. Antigamente, atrocidades eram consideradas normais. E, de repente, bruxas eram queimadas porque levantavam a mãozinha e ousaram ser. E ousaram expor o seu ser e dizer, eu não concordo. Isso não é assim para mim. Eu não sou assim. Né? E hoje em dia isso acontece muito, a gente vê pessoas sendo canceladas na rede social porque ousam ser, né? Porque ousam ser normais, porque ousam dizer a verdade, porque de repente ousam dizer o que sentem.
o que são. E muitas pessoas que cancelam essas pessoas não ousam ser. Elas querem de repente ter ou fazer, porque o fazer ele te dá honrarias. Quando você faz, eu digo isso com propriedade, quando você faz muitas coisas, quando você conquista muitas coisas, conquista medalhas. Nós estamos vendo aí o exemplo da Rebeca, nós estamos conseguindo verificar quem ela é. Não é o que ela faz, não é o que ela tem. Quem ela é diante do que ela faz e do que ela tem. Porque ela só faz e só tem porque é. Porque é do jeito que é. Então, os nossos valores, eles precisam ser imutáveis. E eu preciso fazer o seguinte questionamento. Qual é o meu propósito de vida? Dentro dos meus valores. Eu tenho um propósito de vida? Eu estou alinhada no meu ser com o meu propósito de vida? Ou tudo que eu faço não se alinha com o meu propósito? Me questionar o meu propósito é me questionar quem eu sou o tempo todo. Ou, de repente, quem eu quero ser nessa discussão, nesta briga, nesta desavença, neste mal-estar, nessa situação difícil. Porque no vitimismo, o que a gente vê é um comportamento de dizer tudo o que eu não tenho para justificar tudo o que eu não faço, tudo o que eu não sou. Se você olhar com cuidado, atentamente, uma pessoa vitimista, se tiver alguém aí que conhece uma pessoa vitimista, pode escrever. Ela vai o tempo todo dizer o que ela não faz e justificar o que ela não consegue ter de resultado, sempre diante das situações que são adversas para ela, né? E isso vai fomentando caminhos neurais, né? O nosso cérebro é plástico. Significa que a neuroplasticidade ela vai moldando o nosso cérebro conforme as nossas atitudes. E se a gente tem atitudes vitimistas, se a gente tem atitudes de aceitação da pressão social, que não é pouca, para ser quem devemos ser diante do olhar social, diante dos valores sociais, que muitas vezes estão totalmente deturpados. A gente acaba sucumbindo ao que os outros querem que nós sejamos. Quer um exemplo? As mulheres. A mulher, ela hoje ainda é cobrada de ser uma boa mãe, de ser uma boa amiga, de ser uma boa ouvinte, de estar em forma, de estar com o cabelinho bom, de estar com a pele boa, de estar com o botox em dia, de estar bem arrumada. Quem ela é? Pouco importa. Por quê? Porque no movimento social, conforme as gerações foram vindo, ela foi tendo pouco espaço para ser. O que ela fazia? Ela fazia o backstage para o esposo ser, para o esposo ter, para o esposo fazer. E naturalmente ele era o arrimo daquela família. Ele era o sucesso daquela família. E quando a mulher encontrou o espaço para ser, ela encontrou uma série de barreiras sociais das próprias mulheres. Das próprias mulheres contra elas. Das próprias mulheres julgando essa mulher, né? Então, a gente às vezes precisa tomar cuidado para não copiar o que a massa está fazendo, para ver se as atitudes que os outros que estão ao nosso redor têm estão alinhadas com nossos valores. Por quê? Porque se o fulano que convive com você, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, se o fulano que convive com você tem atitudes, pensamentos e é alguém que não está alinhado com quem você é ou com quem você quer se tornar dentro do seu propósito, essa pessoa não deve estar na sua vida. Essa pessoa deve ser retirada da sua vida. Isso daí não é retaliação. Isso é escolha consciente. O nome disso é intencionalidade. Você colocar intenção no que você quer para a sua vida.
E quem são aquelas pessoas que vão te ajudar a ser quem você precisa ser ou ajustar o que você precisa para se tornar quem você quer ser. E esse ambiente, essa ambiência é que vai te dizer. Se você se juntar com pessoas que têm os valores opostos a você, você pouco a pouco vai ensinando o seu cérebro a criar caminhos neurais devido a determinados comportamentos. É porque uma ação vai gerar, é o comportamento que vem primeiro, tá? Vai gerar o pensamento, vai gerar seu sistema de crenças e vai afetar a sua identidade. Vai afetar quem você é. E aí você acaba sendo mais do mesmo. Você não tem singularidade. Você não tem... Ai, nossa, essa pessoa é diferente. Nossa, essa pessoa faz isso de uma maneira única. Nossa, é tão incrível quando a gente conhece alguém, e você deve conhecer alguém que entra em estado de flow, que entra, de repente, fazendo o seu trabalho, sua atividade profissional ou na vida pessoal, entra em estado de flow, e que eu chamo de estado de flor, né? E é quem ela é quando ela está naquela atividade, de repente na atividade profissional dela, ela consegue ser quem ela é. E a sociedade vem e diz assim, essa atividade não é para você, e marginaliza essa atividade profissional. Se tiver alguém aqui que tem essa experiência, pode falar. Se tiverem perguntas também, podem perguntar. E a sociedade marginalizando aquela atividade profissional, ela interpela aquele ser. O que aquela pessoa é de melhor, não o que aquela pessoa tem de melhor. Olha a frase que a gente repete. Ah, o que o fulano tem de melhor ter? Não. A pirâmide é ser, fazer e ter. Primeiro você é. A base da pirâmide da identidade é ser. Depois é fazer. É só depois que você é alguém é que você faz. E só depois você tem. E quem quer inverter isso, quem quer ter um prestígio sem ter sido primeiro, quem quer ter os louros diante do trabalho dos outros, quem quer ter, quem quer usar os outros de degrau para ter ou para fazer, sem antes ser, na hora que tiver e fizer, isso aqui ó, fica tão pesado e cai, porque não tem a base do ser. Então, nós precisamos olhar para quem nós somos e nos fazermos a pergunta: quem eu sou? Onde eu quero chegar com quem eu sou? Eu estou agindo nas situações difíceis usando os valores de quem eu sou? Ou estou usando os valores da minha mãe? Estou usando os valores do meu pai? Estou replicando comportamentos nocivos que, inclusive, atrapalharam o meu ser? Atrapalharam quem eu sou. Colocaram areia em quem eu sou. Não é só de pai e mãe, não. Estão falando de todas as influências, né? Para frente. Ou seja, perpetuando crenças para as próximas gerações. Perpetuando comportamentos. Gritaram comigo, então eu vou gritar de volta. Ué, você se fez a pergunta quem eu sou? Quando você grita de volta? Quando você devolve, comigo é toma lá da cá. Quando você devolve, você se fez a pergunta quem eu sou? Você se fez a pergunta quem eu quero ser? Você se fez a pergunta, eu estou usando quem eu sou diante dessa problemática, dessa problemática, desse desafio? Ou eu estou replicando quem o outro é diante do que esperam de mim? Eu estou fazendo o que a sociedade espera de mim? Ou estou fazendo o que eu espero de mim? Eu sei o que eu espero de mim? Todas essas questões são questões que a gente tem que olhar com muito cuidado. Porque quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de futuro demais, passado demais, e a gente está falando de crise de identidade. Crise de identidade. Porque quando eu sei quem eu sou, eu entendo porque eu faço o que eu faço. E eu entendo o que eu tenho.
E quando eu não consigo fazer, eu me perdoo, porque eu sei quem eu sou. Quando eu não consigo ter, eu me perdoo, porque eu sei quem eu sou. E sabedor do que eu sou, eu vou comigo para todos os lugares. Sabedor do que eu sou, eu imagino o que eu sou capaz de fazer, com quem eu sou. Porque eu sei, baseado em quais valores eu sou o que eu sou. E isso é muito importante, porque quantas as vezes que a gente não entra na neura de pai, na neura de mãe, na neura de tia, de irmão, de amigo, de chefe, de colegas de trabalho. E a gente acaba buscando coisas na nossa vida que são sonhos dos outros. Sonhos dos outros pra gente. E os sonhos que a gente sonhou, que são baseados em quem nós somos, os sonhos que nós sonhamos que são baseados em o que eu consigo fazer e o que eu mereço, e a minha crença de merecimento entra diretamente nisso. O que eu penso que eu mereço está alinhado com quem eu sou. Não com quem a minha mãe é, com quem meu irmão é, com quem o meu chefe é, com quem a minha esposa é. Ela é o que ela é. E é quem eu sou que aceita ou não aceita. E cabe a nós aceitar quem o outro é. Cabe a você aceitar quem o outro é. Eu não aceito. Eu escuto muito isso. Eu não aceito. Você pode não se alinhar com isso. Não se alinhar com o propósito do outro. Não se alinhar com o valor do outro. Isso é comum. Quando você está sendo quem você é, inclusive isso é muito comum. E você ser o primeiro a levantar a mãozinha e dizer, com licença, eu não concordo. Eu penso que nós temos que fazer isso diferente. Porque, por exemplo, na sociedade nós trabalhamos em time. Né? É o que todo mundo é sendo alinhado na mesma conduta. E se espera uma conduta parecida das pessoas, mas as pessoas são diferentes. Quer um exemplo? Tá alguém dirigindo uma moto carregada de frutas e de repente a moto faz um desvio e todas as frutas caem. Algumas pessoas vão passar batido, alguns carros vão passar em cima das frutas que saem em cima da moto. Algumas pessoas vão parar o que estão fazendo e ajudar o motorista. Outras vão parar e, de repente, tirar a moto da pista. E outras vão parar e catar as frutas. Isso acontece diante de que cada um é. Dos valores de cada um. Quem passou reto, quem continuou, quem ajudou. Alguns ajudaram porque viram os outros ajudando. Alguns tiraram do caminho porque queriam passar. Isso está alinhado aos valores que cada um tem. E o que a gente tem que perceber na gente, que é tudo que a gente tem e tudo que a gente faz tem que estar alinhado aos nossos valores. Por isso é tão importante a gente ter uma atividade profissional alinhada com os nossos valores. Eu mesma sou professora, né? E sou mentora, e sou treinadora de mentes. Por quê? Porque eu gosto de usar o que eu sei em favor das outras pessoas. Né? De usar o que eu sei. Mais do que fazer pelas pessoas é fazer as pessoas pararem para pensar. Sou mentora por causa disso. Sou professora por causa disso. Sou palestrante por causa disso. Sou escritora por causa disso. E tenho tantos projetos por causa disso. Porque cada um deles se alinha aos meus valores pessoais, que são a base de quem eu sou, que estão ligados diretamente às minhas crenças de merecimento, que vão me levar ao que eu tenho que fazer para o que eu quero ter. Quem eu sou me leva ao que eu tenho que fazer para o que eu quero ter. Não é o que eu quero ter que me guia o que eu vou fazer e torna quem eu sou. Não, os fins não justificam os meios. Não. Não. Você e quem você é justificam as suas atitudes. E as pessoas que conhecem quem você é, sabem quem você é, conhecem seus valores, vão entender. E o resto, as outras pessoas, não vão entender. Porque quem fica se explicando muito, quem fica dando muita satisfação, quem fica dando muita oportunidade de interferência para o outro,
em quem você é, abre um precedente terrível do ponto de vista da inteligência relacional e do ponto de vista da inteligência emocional. Porque você dá um espaço para o outro, lembra que eu falei? O seu espaço acaba, onde o espaço do outro começa. E aí quando você deixa o espaço do outro acessar muito o seu espaço, você vai ficando comprimido, reprimido, dentro do que você se propõe a ser. E você não se propõe a ser. Você não se propõe a ser. Você deixa que o outro seja no seu lugar. Você deixa que o outro diga o que você tem que pensar, o que você tem que sentir. Quem nunca passou por isso aqui? Não, você não tem que se sentir assim. Não, como eu não tenho que me sentir assim? O que eu estou sentindo é o resultado dos meus valores, de quem eu sou e de como eu vejo e como eu escolho ver cada situação, né? Estou vendo vocês falando aqui verdade. Então, ou seja, eu preciso que eu entenda quem eu sou para no momento que for necessário, e se for necessário, eu bater o pé nas coisas que eu acredito que são corretas. E bater o pé é brigar? É. Nós temos que brigar muito para ser quem nós somos. É uma batalha gigantesca. Termos a nossa identidade firmada em rocha, isso não significa não mudar. Isso não significa não se adaptar. Isso não significa não aprender. Pelo contrário, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim, não tem nada de inteligente emocionalmente. Pelo contrário. Isso não tem a ver com a identidade, isso é medo. Porque quando eu afirmo que eu sou assim, esse é meu jeito, isso é uma recusa de olhar para as minhas possibilidades, olhar para o meu propósito e aceitar que eu preciso sim mudar, que eu preciso sim olhar para uma outra perspectiva e aprender a ser uma pessoa melhor dentro dos meus valores. Continuando sendo quem eu sou. Porque eu ceder ao outro não muda quem eu sou. Eu me calar não muda quem eu sou. Eu mediar os meus sentimentos dentro de uma conversa não muda quem eu sou. Mas eu sucumbir aos valores alheios em detrimento dos meus valores. Eu dizer sim para coisas que eu não gostaria de dizer sim. Eu fazer coisas que eu considero antiéticas. Eu fazer coisas que eu considero ruins para mim. Eu tomar atitude diante de conceitos e certezas e verdades do outro. Isso acontece na igreja, isso acontece na padaria, isso acontece nas famílias. Quantos filhos não seguem as profissões dos pais? Isso é ruim e errado? Não. Contanto que aquilo siga os valores daquele filho, o senso de merecimento daquele filho, a identidade daquele filho. Quantos pais com profissões bem conformes têm filhos completamente artísticos? Não querem seguir aquela profissão. Que não se identificam. Identificação, identidade. Olha a base do ser, ó. Primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho. Como eu vou fazer para produzir alguma coisa na sociedade se eu não consigo ser? Numa mesa de reunião eu não consigo ser firme. Ser firme é ser bravo, brigar? Não. Pelo contrário, conheço pessoas firmes, dóceis, firmes. Em quem elas são. Não vou fazer isso. Mesmo que eu não brigue com você, não farei. Não concordo. Não. Digo não. E dizer não é um ato de firmeza em quem a gente é. E dizer não é um indício. Quanto mais nãos você diz para o outro, é ou não é? Quanto mais nãos você diz para o outro, mais sims você diz para ti. Para quem você é, para o que você quer no seu propósito de vida, dentro dos seus valores. Então, se eu estou entregando uma quantidade de nãos gigantesca, se eu estou criticando demais um projeto, um familiar, uma conduta, olha para isso com carinho. Isso está dizendo muito sobre quem eu sou. E você poderia
aproveitar a oportunidade para aprender. Caso você esteja interessado, interessada em quem eu sou, como eu penso que está, você poderia observar minha conduta e onde eu entrego meus nãos, ou os meus senões, ou onde eu tenho as minhas questões, em que situações que eu apresento questões e senões, para você entender quem eu sou. Porque você só vai conseguir analisar a minha entrega, ou seja, o que eu faço e o que eu tenho de resultado, se você entender quem eu sou. É impossível você analisar uma entrega só pela entrega. Pessoas que trabalham com serviços, pessoas que vendem serviços sabem muito bem disso. Que a gente prefere um produto médio com atendimento excelente do que um produto excelente com atendimento porcaria. Por quê? Porque quem aquela pessoa é, quem aquele vendedor é, quem aquele funcionário, ou aquele chefe, ou aquele dono, ou aquele empresário é, de repente é mais importante para mim do que o produto dele. E quantos e quantos casos nós temos de empresas que abrem outro ramo, com a mesma gestão e que tem os mesmos clientes? Ou seja, a pessoa está interessada no produto ou a pessoa está interessada em quem aquela pessoa é e quais são os valores dela? Idoneidade, verdade, né? Prestação, dinamismo. Quais são as características, quais são os atributos individuais, intransferíveis daquela pessoa em qualquer coisa que ela faça? Porque o que ela é gigante. Então não importa o que ela faça, mas ela vai ter a mim como cliente, né? Por quê? Porque é ela. E ninguém pode ser ela no lugar dela, é impossível de substituir. E a gente escuta a seguinte máxima: todo mundo é substituível. Já ouviram isso? Todo mundo é substituível? Não. Você não é substituível. Não. As pessoas te perdem. As pessoas te perdem porque não estão abertas, não estão interessadas o suficiente em você para analisar os próprios valores e dizer: peraí, o que em mim eu posso melhorar para contribuir com quem essa pessoa é, para potencializar quem essa pessoa é, ao invés de interpelar, ao invés de eu passar na frente. Entendeu? É isso que a gente vê as pessoas fazendo. Querendo passar na frente umas das outras, quando vem a pessoa, ó, tendo ou fazendo. E ela vai lá e ela quer ter. E ela vai lá e ela quer fazer. E meu pai, ele diz a seguinte frase, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: o pipoqueiro, quando fica rico, compra um carrinho de pipoca de ouro. O que quer dizer isso? Ele quis tanto ter, ele trabalhou tanto, ele foi tanto em cima desse ter, e os sonhos, e as conquistas pro ter, ó a pirâmide, lá em cima. Focou. Quando ele conseguiu a primeira coisa, carrinho de pipoca de ouro. Por quê? Porque quem ele é, pouco importa. O que importa é o que ele sonhou em ter. E aí, quando a gente não tem nada, quando a gente perde tudo, nós temos índices homéricos de suicídio, depressão, uso de ansiolíticos, inclusive por crianças, viu? Tá errado usar remédio? Claro que não. Remédio é uma ferramenta. Porém, o que está errado? A minha visão de mundo diante do que eu quero ter, sem fazer, que vem depois do ser, a base da pirâmide, ser quem eu sou. Me diga quem tu és. Me diga quem tu és. E aí eu proponho a seguinte reflexão para ti. Começa a se perguntar: quem eu sou? Quais são os meus valores que são intransferíveis? Quais são os meus valores que eu não negocio? E a principal pergunta, porque negociar é bom, viu? Mas por que eu não negocio? Quais são os motivos que fazem esses valores serem para mim inegociáveis? E quais são os valores que eu tenho que são negociáveis? Porque eu tenho muitos, né? Mas o que a gente vê são pessoas negociando valores que para elas são inegociáveis.
E aí elas têm ansiedade, e aí elas têm depressão, e aí elas sofrem de perda de autoestima, crise de merecimento, senso de merecimento, sistema de crença de que elas não podem, de que elas não conseguem. Hoje está chovendo, hoje está frio, é porque eu sou gordo, é porque eu sou magro, é porque eu sou velho, é porque meu pai era alcoólatra. E elas têm isso como uma barreira para conseguir as coisas, porque elas não sentem que merecem, porque elas não conseguem enxergar quem elas são. Porque quando a gente não consegue enxergar quem a gente vai fazer o que para ter? Quando a gente não se olha no espelho aqui e fala assim, você é incrível, você é capaz, você é sensacional, você é lindo, você é saudável, você é merecedor de todo o sucesso, de toda a glória. Quando a gente não profetiza na nossa vida coisas dentro dos nossos valores, quando a gente não profetiza na nossa vida coisas que estão alinhadas com o nosso propósito, quando a gente é incapaz de dizer para a gente mesmo, vai, você vai conseguir, porque você merece, porque eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu estava lá com você o tempo todo, eu vi de onde você veio, você está indo muito bem. Não importa o que você vai ter, eu não sei como você vai fazer, mas que você é irrefutável. É indiscutível quem você é. O valor de que você é. Quem você é? Você é o quê? Amoroso? Você é o quê? Trabalhador? Você é o quê? Esforçado? Você é o quê? Um bom ouvinte? Uma pessoa engraçada? Quais são as suas características? Você é uma pessoa sensível? Você é uma pessoa gostosa de conversar? Quem você é? Quem vão dizer que você é numa sala cheia de oportunidades? E aí, quando a gente tem muitas pessoas inconscientes na sociedade, muitas pessoas vão dizer que nós somos o que nós não somos. Vão ser injustas com a gente. E vão tornar isso uma saga mais complicada. De manter quem nós somos e de resistir. Que a gente ouviu muitos processos aí na história da humanidade serem resistência, né? E o que é resistir? É não sucumbir ao efeito manada, é não sucumbir ao pensamento alheio, é aprender, é se colocar aberto para o pensamento alheio, é se colocar disponível para aquele conhecimento, para aquela pessoa, para aquele momento, para de repente uma oportunidade de ver a mesma coisa de uma outra forma e mudar nossos conceitos e, por que não, realinhar nossos valores. Porque uma pessoa de 30 anos não tem os mesmos valores que uma pessoa de 20, que não tem o mesmo de 40, 50, 60. E por que não tem? Porque viveu mais, porque reavaliou várias coisas. Várias coisas. Então, quem nós somos passa por reavaliações de tempos em tempos. E quais são os momentos que nós temos que fazer reavaliação? Todos os momentos. Ah, mas eu faço isso há 20 anos. Mas eu sou médico há 40 anos e eu sempre tive essa conduta. Meu Deus do céu. Você está usando uma conduta de 40 anos atrás, você vai matar pessoas. Você precisa se reciclar. Quem nunca ouviu falar em reciclagem? Eu sou professora há 20 anos. Você acha que eu trabalho hoje da mesma forma que eu trabalhava há 20 anos atrás? Quando mal existia a internet e os acessos que a gente tem hoje? Né? Então, o que a gente precisa olhar para quem a gente está sendo diante do que a gente tem de oportunidade, de objeção, que objeções são oportunidades. Sabe aquele negócio do lá vem você de novo? Ah, então, é chato de ouvir, não é? É chato de ouvir. Manda aqui. Lá vem você. Ah, lá vem você de novo. Quem já ouviu? Se você já ouviu lá vem você de novo, o que eu tenho para te dizer é que ainda bem que você estava lá. Ainda bem que era você que estava lá, não era a pessoa que estava falando. Porque as pessoas não estão se relacionando com elas mesmas, elas estão se relacionando com você. Era você que estava lá. E lá vem você mesmo de novo. Realmente. Que bom que é você. Sabe?
que você é uma pessoa diferente, trazendo uma visão diferente de mundo, uma experiência diferente, passou por lugares diferentes, de maneiras diferentes, às vezes pela mesma experiência. Eu tive câncer, por exemplo, né? E todo mundo, conversa com um monte de gente que teve câncer, eu escuto diversas coisas. E uma das coisas que eu já ouvi de várias pessoas que se trataram de câncer é assim: nossa, né, você sabe pelo que eu passei. Não, eu não sei pelo que você passou. Quem passou foi você. Eu tive câncer, mas eu não sei pelo que você que teve câncer passou. Porque você teve um tipo diferente, num momento diferente da vida. Você é homem, eu sou mulher. Vivemos em situações financeiras diferentes, famílias diferentes, corpos diferentes, hospitais, medicamentos diferentes. Somos pessoas diferentes. E de repente temos valores diferentes. Eu sobrevivi ao câncer, né? Tratei a doença com um enfrentamento muito positivo, muito sobrevivente, muito audaz. Fui muito criticada, muito criticada. Porque quando você tem uma doença dessa, as pessoas elas começam a fazer vozinha de vai morrer. Sabe, vozinha de vai morrer? Ah, coitadinha, é mesmo, ai caramba, o C, teve CA, ela tem CA. CA é o que, gente? Pelo amor de Jesus, é câncer. Fala o nome das coisas. Nomeia as coisas. Você precisa enfrentar e saber o que você está enfrentando. Não é CA, não. Não é CA, não. Tem nome. Eu preciso saber o nome do meu monstro. Mas, antes de saber o nome do meu monstro, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou. Eu vou enfrentar. Sou eu, não é minha mãe, não é meu marido. Muitas vezes nessa hora, ó, uma pessoa, ó, dá pista. Quantas e quantas pessoas não têm filhos com problemas e vão embora? Por quê? Isso denota quem elas são. Através do que elas fazem. E traz o que elas têm. No caso, o que elas não têm. Que é nada, porque elas podem ter um monte de posses. Mas quem elas são? E quantas pessoas de valores aí que a gente tem, né? Na vida. Quantas e quantas pessoas que não valorizam quem a gente é, que gongam, colocam pedra em quem a gente é o tempo todo. E prego se destaca. Não ganha carinho, não. Ganha martelada. Se você quer se destacar no que você quer fazer, no que você quer ter, primeiro você precisa ser, ter coragem de ser e dizer: eu sou assim, eu penso assim, eu ajo assim, eu vejo assim, me prove o contrário. E de repente, quando a pessoa entrar na exposição e se ela entrar de te provar o contrário, você esteja de ouvidos abertos, atentos, para fazer sua reciclagem, para aprender, reaprender a ser quem você é uma ferramenta de inteligência emocional. E reciclar quem você é, porque o filho que você é, não dá para ser mais como o filho que você foi, seus pais estão envelhecendo, não é não? Eles vão ser idosos, vão falecer e vão de repente precisar de você, e você não pode mais ser aquela criança de 5 anos. Ah, mas é quem eu sou. Não, não dá mais. Quantos adultos nós vemos aí sendo adolescentes? Ah, eu sempre fui assim, Gabriela, né? Nasci assim, sempre fui assim, ninguém nunca reclamou, já me conheceu assim. Quem nunca ouviu essa daí? Ah, quando você me conheceu eu já era assim. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. E você continua sendo a mesma pessoa de quando eu te conheci? Os seus valores podem até ser a mesma base, mas a reciclagem de quem você é, dentro dessa base de valores, precisa acontecer. Precisa acontecer, tá? Então, eu desejo que você tenha coragem de ser quem você é. Nunca é alto demais o preço que a gente paga para ser quem a gente é. Nunca vai ser alto demais. Se você tiver certeza de quem você é, se você sempre estiver disposto a reciclar e melhorar quem você é para fazer o que você faz e para ter o que você quer ter. Porque eu te garanto, se você for fiel a quem você é,
em tudo que te acontecer de ruim, de bom, de difícil, de fácil. Se você for quem você é, o que você quer fazer e o que você quer ter vão vir, porque a sua crença de merecimento vai estar alinhada com isso. As pessoas que você vai colocar na tua ambiência vão estar alinhadas com isso. Quem não se aliar, ó, vai dar pista. As pessoas vão se afastar e se aproximar de você de uma maneira meio que magnética. Tudo é energia, tudo é magnetismo. Mas tem muita ciência, tem muita neurociência por trás disso. Tem muita ciência comportamental por trás disso, tá? Então eu vou deixar essa live salva aqui, para você não esquecer quem você é. Um beijo para você. Continue sendo essa pessoa maravilhosa.